Somos Casa foi o tema escolhido pela PIB de Caraúbas para comemorar o seu 41º aniversário. Uma mensagem clara do que ela deseja para cada um de vocês. Quando ainda éramos substância informe, Deus nos preparou uma casa no ventre das nossas mães, a fundação das nossas vidas. Cabeça, tronco, membros, espírito e coração. Seres humanos planejados para serem também casas. Uma casa tem propósito de habitação e refúgio. Ela protege do sol, da chuva, do perigo. Dentro de uma casa podemos experimentar sensações de segurança, conforto e paz. Somos casa de nós mesmos, claro, e isso é bom. Abrigar características e personalidades únicas, enxergar e cuidar dos nossos sentimentos, viver quem somos e se amar. Não podemos abandonar a casa que somos. No entanto, amor demais para dentro de si inviabiliza o plano perfeito de sermos casa para o outro. E mais importante ainda, casa do Espírito Santo de Deus. Uma casa fechada para o outro, sem paredes riscadas, sem chinelos espalhados no chão, sem mesa posta para mais de um, sem choro, sem sorriso, sem vizinhos, sem amigos, sem família, sem irmãos de sangue ou de fé, sem problemas. Inevitavelmente vazia. Uma casa protegida de qualquer trabalho extra, decepção, frustração ou dor, e que é de tão perfeita, artificial. Somos Casa é a metáfora perfeita para quem deseja aprender o amor. Deixar que o outro encontre em nós uma casa segura. Tão belo quanto difícil, humanamente impossível sem o suporte dos céus. Por isso o Criador Deus fiscaliza a obra de vez em quando. E a regra é clara, toda casa precisa de manutenção. Sejam reparos simples como a mão de tinta de Bíblia ou consertos de pequenos vazamentos de doutrina, até derrubadas de paredes de condutas erradas. Não podemos ser desobedientes, rebeldes à correção de Deus e nos conformar, por exemplo, com o salito espiritual, que corrói a bondade, deixando feia as nossas almas. É com esperança que digo que podemos conseguir um pouco mais, ir mais longe nesse propósito. Ser aprovado por quem fez cada pedaço de quem somos. Quem nos ensina a amar para fora de si é o próprio amor, Cristo, e está nele a nossa confiança. Somos casa, e sendo essa a vontade de Deus, vamos aprender a ser uma boa casa, até que um dia, pela graça, alcancemos o céu, nossa casa. Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, por ser que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Cante, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Pra onde vou? Nas alturas sou filho de Deus. Meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Aleluia! Eu vou seguir com fé, com meu Deus, Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas
mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Oi, som, oi, teste, oi. Oi, 1, 2, 3. Oi, teste, oi, som, oi. Amém. Glória a Deus. Que bom que você chegou aqui nessa noite. Sinta-se à vontade para celebrar e glorificar o nome de Jesus. Cante conosco. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho teu é quem? É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declara o Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus,
Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Os irmãos podeis assentar. Amém. Você escolheu a boa parte, o melhor lugar para estar nessa noite, na casa do Pai. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos seus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Vamos adorar juntos. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a
razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só para Ti. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só para Ti. Queridos, a graça e a paz do Senhor mais uma vez. Que bom que você está aqui conosco nessa noite. Não sei se você está percebendo, mas nós estamos até correndo um pouquinho, né? Que a gente não quer cansar ninguém. Hoje nossa programação um pouco diferente, porque ela traz um atrativo nessa noite, que é o documentário da nossa igreja. E aí, nós vamos exibir agora o documentário que nós ousamos em fazer. E aí eu preciso pontuar duas coisas. Se eu talvez perguntar aqui, eu não vou lembrar agora, mas a mãe mais recente, que teve um filho mais recente, para nos contar em 20 minutos a história de 9 meses de uma gravidez e o nascimento, em 20 minutos ela vai ter muita dificuldade. Então você imagina a gente contar em 20 minutos 41 anos de história da primeira igreja batista em Caraúbas, que, diga-se de passagem, eu vou puxar para a nossa sardinha, pastor. Uma história linda que nossa igreja tem. Então eu quero pontuar isso e pontuar também de que, pela questão do tempo, muita coisa fica de fora. Muitas pessoas acabam não participando do documentário e isso não tem nada a ver com o nível de importância na construção dos 41 anos da Igreja Batista. Mas nós montamos uma ideia e dentro dessa ideia nós elencamos algumas pessoas. Então, dentro dessa história de 41 anos, é muita coisa. E a gente ousou, pastor Elisafá, fazer um resumo do resumo do resumo do resumo, para trazer uma história para vocês. E aí eu não sei se está pronto, espero que sim. As luzes, as mães, o filhinho de colo, todas as luzes serão apagadas. Eu me emocionei muito montando o nosso documentário, e eu disse ao pastor, eu estou fascinado, já era, e agora com os depoimentos fiquei muito fascinado. Eu pago o jantar de quando chegar o final do documentário. Se alguém não tiver o sentimento de eu queria mais, eu pago o jantar dessa pessoa. Porque graças a Deus foi de Deus. Vamos ao nosso documentário. Na década de 1960, um homem chamado por Raimundo Moraes, da comunidade de Moreno, tinha o hábito de todos os sábados vir para a feira pública aqui do nosso município. Nesse tempo, Raimundo Moraes é levado pelo Espírito Santo do Senhor a pregar a palavra de Deus. Raimundo Moraes, que era servo fiel e temente a Deus, começa a pregar a palavra do Senhor em alto e bom som, e logo foi coibido pelas autoridades da época. O mesmo, por pregar o evangelho do Senhor, foi preso e levado para a delegacia que funcionava aqui, onde hoje é os Correios. Estando preso aqui, Raimundo Moraes profetizou que um dia aqui seria uma igreja, um lugar de pregação da palavra de Deus. O tempo se passou, Raimundo Moraes não conseguiu o terreno aonde ele ficou preso na delegacia, mas conseguiu o terreno vizinho
a delegacia. E a partir de então, iniciou-se o trabalho batista aqui na cidade de Caraú. E é essa história de ousadia, obediência, coragem e fé que nós vamos contar para você agora. O pastor lá de Moreno era Diomédio. E a gente vinha fazer os trabalhos aqui, o coral da igreja, ele trazia o coral, ele tinha uma caminhonete e vinha com esse povo todo. E a congregação, eu não sei quantos anos ele passou aqui. Tinha poucos membros, que eu só vim na inauguração, né? E quando tinha algum evento, já com a congregação. Aí ele ficou com a família dele aqui e era pastor de Moreno. E lá, através da igreja de Moreno, ele disse que queria construir a igreja. E ele arranjava galinha, o pessoal dava arroz, doava muita coisa a ele para ele vender, para comprar material para construir essa igreja. Não foi fácil para Moreno. Moreno construiu a congregação aqui, o templo. Depois daqui construiu Apodi. De Apodi, ele tinha uma cooperativa lá em Apodi, ele construiu Pau dos Ferros. Todas essas igrejas foram esforços do pastor Diomédio Alves. E aqui é assim. Aí ele foi embora. Foi uma tristeza muito grande que a gente sentiu. Aí deixou a igreja de Moreno e essa igreja daqui ficou só com os membros que ele deixou. Naqueles cantinhos, quando eu entro hoje e vejo, eu só glorifico a Deus, né? Porque o poder de Deus é grande. Fazer com que aquela congregação seja a igreja de hoje. É só motivo de agradecimento a Deus. Pastor Eliezer chegou em Moreno, eu já era casada, eu já estava aqui, foi em 74, ele morou nessa casa aqui, quando ele veio morar aqui. Os cultos de pregação, a gente saía para Nova Descoberta, que hoje é colada São Paulo de Alipe, não tinha casa não, era longe. E esse trabalho de fazer sair de casa em casa, toda semana ela tinha por obrigação de arranjar um trabalho para os dias de sábado. Irmã Blani. Ela saía, ela tinha muita amizade, aí saía umas casas distantes umas das outras, longe, longe. Pastor Eliezer com a lâmpada, com aquela sanfona dele, e a gente andando nessa Caraúbas. Quando o pastor Diomédio foi embora, né, tinha uma porção de irmãos na igreja. Mas aí ficaram os irmãos dirigindo o trabalho e foram esfriando e foram se acabando até chegar ao ponto que fechou o trabalho, né? Aí só ficou irmã Antônia e eu, mas sem dirigir trabalho, né? Só veio ter trabalho quando o pastor Eliezer apareceu, né? Começou, ele vinha muito aqui para casa, aí teve de fazer trabalho até aqui em casa mesmo. Aí vinha o pai do irmão de Jair, irmão Agostinho, irmão Joca, irmão Salvador, junto com ele, que era de Mossoró, né? Eu ia vender um leite nas casas do povo, aí conversando, eu perguntava, você não quer um culto na sua casa, não? Aí a pessoa dizia que queria, aí eu dizia o pastor, aí ele vinha. Tinha vez que ele vinha, tinha vez que ele não vinha, era Antônio e a irmã Didi dirigia os cultos nas casas. Toda semana tinha culto aqui nessa Nova Descoberta, né? Na casa do povo. Quando era o pastor estava, ele saía com o acordeão tocando e a gente com a lâmpada se levando, que tinha casa que não tinha nem energia lá. Quando Antônio volta para a igreja, aí ele dirigia os cultos, tinha a responsabilidade de dirigir aqueles cultos, ia mais a irmã Didi. Se o pastor não tivesse, eles faziam mesmo o trabalho também, né? Ela cantava, ele pregava e assim foi. Embora que fosse ele não saber ler, mas que ele tinha a Bíblia decorada, que a Diana lia e ele decorava, né? Era de noite, como a Diana morava mais nós, aí ele chamava ela, botava ela para ler a Bíblia e ele escutando, né? Aí ele decorava. Tem sido uma benção, né? Quem viu o começo da igreja, via agora como está, né? Tem sido uma benção. E para as pessoas jovens, a maior benção que cada um pode ter
é ter o desejo de pregar a palavra de Deus de coração, né? Porque a gente vê a pessoa que prega com aquele desejo, que é de coração mesmo, que o Evangelho de Jesus aumente, né? Para mim não tem outra riqueza maior. Era um trabalho muito gratificante. Era esforçado, era. Por que esforçado? A distância um pouco grande. Na época ninguém tinha essa história. Não, vamos mais fulano que tem um carro, tem uma moto. Não, não era. Mas era um tempo muito crescido, um tempo muito bom. Eita, como era bom. Eu fui convertida em trabalho do pastor Eliezer. Fui batizada por ele, né? E eu digo a ele que quando eu partir, a minha despedida é para ser feita com ele. Gente muito boa, sabe, Dacido? Dona Vilani tinha muito conhecimento aqui por dentro, que nessa época isso aqui era mata. Era mata. E ela tinha conhecimento, ela perguntava quem queria, né? Um culto, e ela achou várias pessoas que aceitou. E quando nós íamos para a palavra de Deus aqui, porque eu não sei mais nem onde era, não tinha luz, levava a lâmpada. O pastor com aquela sanfona no ombro. A época foi muito boa, mas aquilo era todo mundo feliz da vida, cantando, orando, convidando. Foi muito bom. Muitas das vezes eu estou ali na porta da graça e eu digo para meu Deus, se Deus não me desse, se Deus não tem me dado essa família, eu já tinha morrido. Sabe por quê? Pelo amor, pelo cuidado. O amor daquela igreja para mim permaneceu esses 41 anos. Teve uma época que o pastor Valmir Fernandes vinha de Mossoró uma vez por semana. Era também um cara muito legal, muito bom. E depois começou a vir assim, pastor fixo, né? Hoje eu me esqueci da metade da minha vida. Mas sobre a igreja, eu ainda sei falar a verdade. É verdade? Para dizer assim a Deus, muito obrigado pela igreja batista da nossa cidade. A igreja batista em Caraúbas, linda, maravilhosa, abençoada por Deus. Cresceu e multiplicou pela a glória de Deus. Nós tomamos conhecimento, já sabíamos, mas era um conhecimento mais aperfeiçoado, porque Caraúbas havia tido um trabalho excelente, né? Com a administração do pastor Diomédio, e já tinha aproximadamente umas 100 pessoas. A membresia talvez fosse menos, né? Mas Diomédio era muito conquistador, presidente da cooperativa em Apodi, comprando algodão, vendendo resíduo, aquele negócio. E aquilo chamou a atenção da parte média para cima em Caraúbas, né? Mas ele fez um trabalho muito bom, mas com a sua saída desmoronou totalmente de uma vez por todas. Ficou totalmente acabado, sem ninguém fazer nada. Então, quando tomamos conhecimento, 21 de abril, nós fizemos um compromisso de vir aqui, cada 21 de abril, fazer um culto aqui, aniversário do templo, não era da igreja do templo, né? E nós fizemos isso por vários anos, né? E enquanto isso, nós fomos contactando com a irmã Vilani, com a irmã Antônia Duarte, e o esposo de Vilani, você conheceu o irmão Antônio Andrade, nos deu um trabalho muito grande, mas quando ele veio para a igreja, ele recuperou o trabalho que ele deu e sobrou realmente muita coisa. Você sabe disso, que você conheceu o homem. Era muito ativo na igreja, não sabia ler, pregava mensagem, porque quando nós viemos para aqui, eu vim morar aqui, minha esposa ficou aqui e eu em Moreno, né? Então, eu ficava lá em Moreno aos domingos, dava um domingo por mês aqui em Caraúbas. Então, quando foi isso no dia 4 de outubro de 1982, nós arregimentamos todo o pessoal da igreja, Moreno e aqui, e Moreno da igreja mãe. Então, contactamos 16 membros aqui. Com esses 16 membros, nós organizamos a igreja no dia 4 de outubro de 1982, tá certo? Quando foi em
1987, no dia 12 de janeiro, nós rumamos aqui uma caravana de jovens, entre 12 jovens mais ou menos, porque a perspectiva nossa era plantar a igreja em Patu. Como a igreja estava plantada e em pleno funcionamento, para a glória de Deus, então a igreja aceitou o desafio, nós fomos a Patu, trabalhamos 15 dias, depois de 15 dias, o bar foi recenseado, muitos estudos marcados, e a equipe de Caraúba, na minha gestão, implantou um trabalho sério ali, ficou ali até fazer todos os estudos, e dos estudos nós tivemos resultados muito bons, e daquele resultado eu batizei quase 10 irmãos em Patu, né? Naquele primeiro ano. Foi realmente um trabalho muito abençoado. Eu olho para a igreja em Caraúbas com um sentimento espiritual, com um sentimento de alegria, por ver o trabalho plantado aqui e crescendo para a glória de Jesus. Porque nós fazemos a obra, cavamos as primeiras covas, plantamos a semente nasce, mas o crescimento vem do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Tá bom? Eu estava na igreja há pouco tempo, né? Estava na igreja há pouco tempo, de 85, e quando foi em 86, surgiu essa ideia, né? 86, 87, precisamente dito. E quando foi em 88, o pastor, juntamente com a igreja, com um grupo de jovens, 12 pessoas, se deslocaram daqui e foram para lá. Fizeram um mutirão, recenseamento, eu acho que usando ainda a campanha Jesus Cristo, a solução é Jesus Cristo, ou só Jesus Cristo salva, foi na campanha de só Jesus Cristo salva. Então eles foram para Patu, 12 jovens indo daqui. Esses jovens fizeram esse recenseamento em Patu. E aí ficou cravado ali aquele trabalho, um trabalho de ousadia, coragem, determinação, que poucas pessoas teriam coragem de fazer aquilo. Eu acho que era uma questão de coragem, vontade de expandir o evangelho e loucura. Mas eles fizeram isso, foram até lá e fizeram. A igreja fazia, ficou indo à visita, a gente fazia visita lá. Tinha vezes que ia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas conseguiu-se recursos e colocaram um missionário lá. O rapaz ficou lá trabalhando durante, eu não lembro o tempo específico, o irmão baiano ficou lá. Depois ficou dando assistência, a igreja ficou dando assistência através dos irmãos aqui mesmo, indo no ônibus da faculdade, e depois as pessoas da igreja aqui mesmo. Como o irmão Chico ficou muito tempo frequentando lá, o irmão Chico Bezerra, ele ia para lá, já estava dando uma cobertura por irmão Francisco Xavier, né? Ele ia para a casa do irmão Xavier, ficava lá, vinha no outro dia, quando não era de ônibus, era no trem. Aí Josias perguntou se eu não teria coragem de ir para lá, aquele trabalho muito sofrido, já tinha sido fechado as portas, com pessoas lá, 10, 12 pessoas, e se eu não queria ir para lá. Eu tive a ousadia, parece que no ano 2000, foi 2000? Foi. Em 2000 eu fui para lá, juntamente com o Valda, nós deixamos tudo aqui para trás e fomos para lá. Fiquei pouco tempo, uma temporada. O trabalho de Patu hoje está lá, bem, uma igreja formada, né? Como é hoje olhar para tudo isso e saber e ver a igreja lá? Eu imagino, numa época que a gente diz que está fácil de pregar o evangelho, imagino quando eu, na situação que estou lembrando, de 50, 60 anos atrás, quando a pessoa chegava para pregar o evangelho no Brasil, e quando eu olho, quando você pergunta o que é para nós, para mim ver aquilo ali, eu fico feliz, porque saber que Deus usou o seu povo aqui nessa cidade para desbravar ali aquela cidade. E eu fico feliz quando eu vejo
O povo diz a igreja de Patu, a Igreja Batista Emanuel em Patu. Eu fico feliz porque sei que ali teve ousadia de Deus, o Espírito Santo atuou ali e teve loucos que participaram daquela atividade. Mas eu vou usar um texto que eu gosto, sou apaixonado. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. E eu cheguei aqui em 93 e aí eu vim como membro, né? Eu não tinha nenhuma aspiração, nenhum desejo ministerial, certo? E quando cheguei aqui, nós tínhamos um grupo bem resumido de irmãos, aquele nosso templo bem pequeno, com um murozinho na frente. O Osinaldo recebe o convite para ir para uma outra igreja, Igreja Batista do Jordão, lá em Natal. E ele vai, deixa aqui a nossa igreja e agora passa um tempo de muita dificuldade no ministério pastoral, né? Nós convidamos ele não pôde vir. Depois nós convidamos o pastor Josias, né? O pastor Josias vem, fica um tempo com a gente, mas um tempo relativamente curto. Depois a gente convida o pastor Barros, né? Pastor Barros, e também fica um tempo curto. Então, é nesse período aí, nessa transição de Josias Barros, que eu sinto a confirmação daquilo que eu tinha recebido na minha juventude, um tempo atrás, que era para o tempo para o ministério pastoral. E então, nesse período, a igreja me faz um convite, né? E é justamente nesse período que eu estou no seminário que a igreja diz assim: olha, Dejaí está no seminário, então vamos convidá-lo. E aí me convidou para assumir o ministério. Esse foi um tempo assim conturbado, né? Eu estava muito ausente da igreja, passava a semana toda lá em Natal. As primeiras disciplinas que eu paguei, tinha que ficar o tempo integral lá. E aí nós tivemos algumas dificuldades, ao ponto de eu entregar o ministério da igreja, né? Eu entreguei, estava com pouco tempo e houve algumas pressões e eu entreguei. No meu pensamento, eu não quero criar nenhum problema para a igreja, e entreguei o ministério. E passei um tempo, continuei fazendo o seminário, tudinho, me foi feito novamente o convite. Isso já era 2001, né? 2001. E aí, desde então, eu assumi o ministério desta igreja. É uma igreja que tem me abençoado muito, que me ensinou muito. Uma igreja que tem me levado a sonhar, me levado a pensar em coisas maiores. Então, a Igreja Batista Caraúbas é isso. Eu cheguei aqui e hoje eu sou cidadão caraubense, então eu só tenho a louvar a Deus, a agradecer a Deus por Ele ter me colocado aqui. Igreja Batista em Caraúbas é uma filha, alguém muito especial que a gente caminha junto. E ao mesmo tempo eu vejo que há uma parceria, uma interação entre a membresia de Caraúbas, da PIB de Caraúbas, e o pastor Dejaí Alves. Mas mesmo com todas as dificuldades, nós temos caminhado juntos. E eu louvo a Deus, porque a igreja tem me suportado, que eu amo essa igreja. Então eu acho que é muito bom esse tempo. É de Deus esse tempo que nós temos passado juntos. Na década de 90, mais precisamente, pegando a segunda parte, né, a partir de 98, 97, 98, a gente chega na igreja. Ela passando por um período um pouco conturbado, né, onde a gente não tinha um pastor fixo, o pastor sempre era um pastor interino, e eu tive a honra de conviver com o pastor Valmir, era o interino da época que a gente começou a frequentar os trabalhos através de uma congregação que existia lá no bairro Sebastião Maltês. E nesse período entrou uma galera muito boa, assim, muitos meninos da época, os adolescentes, né, como o Tony,
como Vivendo, como Netinho, né? Neto Caraúbas, e Acles já estava, né? Acles é fofinho. Então, era uma turma de amigos de um bairro, amigos de infância, que chegava na Igreja Batista em Caraúbas, começava a frequentar, na época, adolescentes, meninos, e a partir daí a gente começava a fazer parte do grupo de jovens, que não eram muitos, né? Tinha Útila, Suiane, Samanta, era um grupo mais de mulheres, né? De adolescentes mulheres, tinham poucos homens, tanto que não tinha nem departamento de jovens nessa época. Eu me lembro que era uma igreja bastante pequena daquilo que a gente é hoje. E falando de igreja, eu falo realmente de templo, de estrutura física congregacional. Me lembro que tinha 2 tesourinhas de carnaúba que segurava o telhado, né? Os ventiladores, era o pastor pregando, as músicas sendo cantadas e os ventiladores fazendo a zoadinha, aqueles ventiladores de teto que a gente chamava. Não é esses ventiladores que a gente tem hoje, mas os bancos, era de banco, então era muito pequeno, era muito diferente daquilo que é hoje. E aí, quando o pastor Dejaí assume, né? O pastor Dejaí, ele tem Deus coloca no coração dele um grande desafio, né? Nossa igreja realmente estava pequena, nos cultos de domingo, e aí vamos ampliar a igreja, vamos reformar a igreja, e não foi tão fácil, né? Mexer em algo histórico, mexer em paredes que há muito tempo estavam ali, contavam e contam até hoje aí um pouco da nossa história, de como surgiu a Igreja Batista em Caraúbas. Essas reformas eram assim, as mulheres levavam as feijoadas, levavam as mãos de vaca e os homens trabalhando. Nós, adolescentes ali, crianças ali por 16, 17 anos, trabalhando todo dia, a gente só estudava, então aí ficava bem mais tranquilo estar ali na igreja ajudando, trabalhando, derrubando parede. Eu me lembro que nessa época, mesmo em meio a muitas dificuldades, a nossa igreja ela tinha 3 congregações. A gente tinha uma congregação em Patu, hoje igreja, ia no ônibus da universidade, eu ia muito com o Roberto. Tinha as parcerias, Tony, às vezes já ia com outros irmãos, né, vivendo com outros, às vezes tinha esse revezamento. Tinha a congregação, como eu já falei, do Sebastião Maltese, foi ali onde a gente começou a frequentar o trabalho batista, na Rua do Hospital. E tinha a congregação, que essa ia todo mundo, geralmente era mais de um fim de semana, que era a congregação de permissão, conhecida como a congregação do irmão Léo, né? A gente conseguiu construir uma congregação, até hoje ela ainda está lá, né? Essa dificuldade da gente chegar até lá, mas ela ainda existe, a congregação Água Viva, ali, porque era uma cisterna que tinha ali, e da cisterna a gente transformou em um local de adoração ali aos... Você, mesmo não tendo vivido lá do início, mas conhece bem, vê toda a história e hoje está aí. Peraí, que você emociona mesmo. Você fala assim, ó. Vamos lá. Qual é o sentimento hoje? Peraí, que... Rapaz, tá. Muitos momentos gravados na minha memória, que a gente chega a se emocionar, mas às vezes momentos difíceis, de discussões ali, que a gente vivenciou, de assembleias rígidas, duras, mas também de muita coisa bacana, e às vezes a gente se emociona, porque a correria do dia a dia faz com que a gente não tenha mais tantos momentos como esse. Mas eu tenho uma certeza que todos esses momentos que nós vivemos, que todos esses momentos que nós passamos, desde a entrada lá na década de 90 até hoje aqui em 2023, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e o Senhor nos ajudou e vai nos ajudar com certeza até a sua volta. E essa história de 41 anos continuará sendo escrita por outras gerações até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar até que ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz continuar até que ele venha, Jesus. Que coisa linda, meus amados irmãos. Que bom que você faz parte dessa história. Que bom que você é uma dessas pedras,
colunas, né, que sustentam o trabalho aqui na Igreja Batista em Caraúbas. Queridos e amados irmãos, nós contamos apenas o começo. Vamos olhar para aquilo que está lá na frente. Nós precisamos olhar e estender as nossas barracas, estender as nossas cordas, porque ainda há muito mais de Deus para a nossa igreja. Nesse pensamento, pensando assim, eu queria convidar o pastor Elisafá para estar conosco nesse momento. Fica difícil também de falar, né? Eu queria, nesse momento, convidar as crianças para já passar direto ali, a professora está lá na porta, passar para o culto infantil. Luísa, pode ir andando, as crianças podem ir. Vá hoje. Vá, pode passar lá, tá? Tá bom? Tá. Fica difícil de falar depois de um momento como esse, certo? Mas a gente vai tocando aqui. Ainda bem que o pastor Elisafá é de fora, consegue administrar melhor. Queridos, esse é o pastor Elisafá Júnior. Ele é um amigo de muito tempo, né? E ele está servindo ao Senhor na Igreja Batista Cidade, ali em Natal. E ele está nos abençoando nesse tempo, né, nesses dias aqui. Está com sua esposa, seus filhos, né, e tem nos abençoado grandemente. Ontem ele trouxe uma palavra de Deus. Hoje pela manhã nós tivemos aqui num bate-papo com ele, que foi muito bom. E nessa noite ele está aqui para trazer o recado do Senhor. Eu queria convidar você a abrir seu coração. Queria convidar você a prestar atenção naquilo que vai ser dito, porque Deus falou com ele, e aí ele está trazendo o recado de Deus para você nessa noite. Pastor Elisafá, seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista em Caraúbas. Nós vamos orar nesse momento e depois ele vai estar com a palavra. Pai de amor, de eterna misericórdia, santo, santo, santo é o teu nome. A nossa gratidão, Senhor, no nosso pleito de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor amado, nós podemos olhar para trás e ver que o Senhor tem nos ajudado até aqui. Podemos ver tudo que foi feito e dizer que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não teríamos feito nada. Te louvamos, Senhor, porque é a Tua mão estendida, a Tua bondosa mão que nos ajuda em todos os momentos. E assim, ó Deus, nós queremos nesse momento colocar diante do Senhor o pastor Elisafá Júnior. Que o Senhor possa usá-lo, que o Senhor possa tomá-lo nas suas mãos e que ele possa falar com ousadia, com alegria da Tua palavra. Nós estamos aqui para ouvir o Teu recado. Usa Teu servo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, querido. Boa noite. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu me emocionei sim. Foi tremendo escutar as palavras dos irmãos, o início da igreja. Eu lembro quando nós começamos ali com o pastor Targino. Todo trabalho não é fácil, mas quando a gente visita essa igreja aqui, que é a minha igreja também. Todas as igrejas do Senhor é a nossa igreja. Nós somos uma família de Deus. Então não existe a minha igreja, a sua igreja. Nós somos família, é a nossa igreja. Então olhar o depoimento dos irmãos ali, o início do trabalho, né, é algo realmente que emociona, porque não é fácil iniciar um trabalho, a obra do Senhor, mas olha só como Deus é maravilhoso e está nesse lugar essa noite, comemorando 41 anos de caminhada, é bênção, é bênção. Então, é motivo realmente para você se emocionar, se alegrar no Senhor, porque todo mundo tem uma história, e não é diferente a PIB em Caraúbas, né?
Você tem uma história. Todos nós que caminham com o Senhor, ou você que ainda não teve essa experiência de conhecer o Senhor Jesus, também tem uma história. Todos nós que caminhamos nessa terra, nós temos algo para contar para alguém. E é interessante que eu, quando iniciei na minha caminhada, obrigado, futuro pastor. Amém? A igreja diz amém? Amém. É interessante que quando nós começamos a caminhar, mesmo que sem ter o conhecimento de fato de Jesus, existiam algumas palavras que me deixavam sem compreender, sem a compreensão. As pessoas falavam de Jesus para mim. As pessoas diziam quem era Jesus. Mesmo sem eu ir à igreja, eu dizia, mas eu sei quem é Jesus. Quem que não conhece na face da terra Jesus? Mas o conhecimento real é diferente daquele conhecimento que você, por exemplo, assiste alguém na televisão. Você conhece porque a pessoa é famosa, porque muitas pessoas falam, porque você sabe que na igreja se fala sobre Jesus. Mas esse conhecimento que eu estou dizendo aqui é um conhecimento de vivência, um conhecimento de sentimento que é completamente diferente. Muitas pessoas me falavam de um texto que se encontrava em Romanos 3:23. Se você tem Bíblia, você abre a sua Bíblia e você, se puder, vai marcando todos os textos que eu vou falando aqui. Marca tudo, ok? Marque todos os textos. Romanos 3:23. Olha o que diz esse texto. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Esse era um texto que me apresentaram. E eu comecei a analisar, todos pecaram. Isso aí é compreensível. Todo mundo é pecador. Todo mundo erra. Mas aí vinha na minha mente, destituídos. Que palavra é essa? O que significa ser destituído? E eu comecei a pesquisar, comecei a procurar saber o que realmente significa destituído. E entendi que essa palavra significava remoção, ou seja, a glória de Deus foi removida do homem. A glória de Deus foi removida do homem. Mas isso ficou mais confuso na minha mente. Afinal de contas, Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Como ela foi removida do homem? Mas quando eu procurei saber mais sobre isso, sobre esse texto, eu compreendi que essa palavra destituído tem um significado real de privação. Ou seja, nós, devido ao pecado, fomos privados de ter acesso à glória de Deus. Fomos proibidos de ter esse acesso. Nós não podíamos mais chegar a ter esse acesso a essa glória divina. E aí você pode até perguntar, mas o que é essa glória? O que significa isso? Com certeza você já deve ter falado, glória a Deus, não é verdade? Mas o que significa essa glória? Da onde vem essa glória? Porque se ela é boa mesmo, eu tenho que ter acesso a ela. Porque eu fui destituído, eu fui privado de ter acesso a essa glória. Mas eu quero entender, porque eu sou pecador e fui proibido. Eu não quero ter essa proibição, mas eu também não sei se essa glória é boa ou não para mim. Afinal de contas, eu havia sido proibido de ter acesso a ela.
Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. E aí eu comecei a procurar mais na palavra de Deus. E encontrei Salmos 19. Marca na sua Bíblia. E diz assim: os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Vocês viram aí no documentário esse texto hoje? E quando eu leio essa passagem, percebo que realmente estou sem acesso a essa glória divina. Pois eu olho para os céus todos os dias. Eu olhava e eu não via essa glória. A Bíblia está me dizendo que os céus declaram essa glória. Então eu olhava, cadê essa glória que eu não estou vendo? Eu só via as nuvens, via as estrelas, mas eu não conseguia ver essa glória. Então eu continuo a buscar. Continuo a tentar entender o que realmente é essa glória, que eu tive uma proibição de ter acesso, mas mesmo assim os céus estão declarando. Mas quando eu olho para esse céu, eu não vejo essa glória. Então abro mais uma vez a Bíblia e leio no livro de Isaías, que os anjos estão diante de Deus dizendo em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então eu começo a perceber que a glória de Deus está, na verdade, totalmente relacionada à sua santidade. Santo, santo é esse Senhor. Está relacionado à sua santidade. Vocês estão me acompanhando? Olha a minha saga. Olha o meu caminho. A forma que o Senhor se expressa, a forma que o Senhor expressa a sua santidade para com todos nós é através da sua glória. E a ideia de santidade é de separação, algo que apenas Deus tem por completo, algo que apenas Deus é por completo em sua essência. É algo especial. É algo tão especial que toda a criação declara. É tão especial que todos os dias, quando olhamos para os céus, deveríamos entender que algo está sendo dito ali. Você hoje é cristão. Quando você olha para os céus, eles declaram para você? E passo então a deixar de querer entender a glória. Pois agora eu quero ter acesso a essa glória. Eu já entendi que a glória é algo de santidade, é algo do Senhor, é algo importante, é algo maravilhoso, que os próprios céus declaram, mas agora eu quero ter acesso a essa glória. Porém, eu lembro que eu fui proibido. Estão lembrados que eu fui proibido? E aí eu vou para Romanos. Romanos, capítulo 6. E verso 26, anota no seu texto, e diz assim: o salário do pecado é a morte. Estão compreendendo? Estão seguindo o meu raciocínio aqui? Olha a caminhada. Vi agora então que eu estou duplamente prejudicado. Primeiramente, eu sou pecador. E se continuar assim, estarei morto. E segundo, devido a essa minha vida de pecados, perdi o acesso àquele que é santo, ou seja, a glória de Deus. Perdi esse acesso. E se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou morrer. Porque a Bíblia está dizendo isso.
que o salário do pecado é a morte, e devido a esse pecado eu não tive acesso à glória de Deus. E avanço mais um pouco no livro de Romanos, e vou lá no capítulo 10, verso 9, que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pronto, está resolvido. A Bíblia diz que é apenas eu confessar. Algumas Bíblias dizem que eu tenho que declarar. Será que é só isso? Então, eu vou fazer isso. Jesus, tu és Senhor. Jesus, tu és Senhor. Agora eu vou lá na janela, olhar para o céu e ver se realmente essa glória está falando alguma coisa, se eles estão declarando alguma coisa. E eu vou lá, eu já falei, Jesus é maravilhoso, tu és Senhor, e vou lá. Não acontece nada. Eu já vi muita gente levantar as mãos num culto. Já vi muita gente adorar, colocar o coração, ó Senhor, tu és maravilhoso. Mas esse mesmo texto diz que não é apenas declarar. Ele diz que nós temos que crer em nosso coração. E é um pouco diferente de apenas dizer que eu conheço Jesus. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. E crer, meus amados, é diferente apenas de saber quem é. Mas esse texto que lemos não diz que é apenas confessar. Esse crer, meus amados, é ter a certeza de que Ele está ao nosso lado e que pode estender as mãos e dizer assim: meu filho, deixa eu tomar conta da sua vida. É crer em seu coração. É ter a certeza mais que absoluta que um dia Jesus ressuscitou dentre os mortos e um dia Ele retornará para nos buscar e nós vamos morar ao seu lado nos céus. E quando esse sentimento bate no nosso coração, nessa certeza, quando você crê realmente que esse Senhor Jesus é a solução para tudo, a paz vem à nossa mente e veio na minha mente. Você começa a olhar para a sua vida de pecados e diz: eu não quero mais viver disso. Eu não quero mais vivenciar aquilo que me afastava dessa glória de Deus. Eu vou para a igreja, eu visito ali, é tão bom aquelas festas, mas eu preciso de algo diferenciado na minha vida. Não é apenas ir à igreja, não é apenas dizer que eu acredito em Jesus, é crer verdadeiramente no meu coração e entender quem Ele é de verdade. Então eu retorno para o primeiro texto que lemos e continua no verso 24, que diz: sendo justificados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então confirmo que é através de Jesus Cristo que fui justificado da glória de Deus. Ou seja, agora eu não vou mais olhar para o céu da mesma forma. Agora passo a escutar os céus declarando a sua glória. E mais ainda, eu posso sentir. Não é apenas uma ideia de ouvir o Senhor falar.
é o sentimento verdadeiro de compreender que o Senhor pode me levar à eternidade. Mas o que fazer com todo esse sentimento que permeia agora meu coração? O que fazer com tudo isso? Eu já tenho essa compreensão. Eu sei o que eu compreendo. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Para compreender de verdade quem é esse Jesus. É um Senhor que pode mudar as nossas vidas. É um Senhor que pode fazer algo na sua vida essa noite. A nossa caminhada, queridos, com Cristo, não é uma caminhada onde todas as coisas são maravilhosas. Vocês viram no depoimento aqui. Há dificuldades, há problemas. Mas quando nós estamos com Jesus, meus amados, é algo grandioso. Queridos, você pode até ter ouvido falar do Senhor Jesus. Você pode ter escutado em algum momento que Ele é o Senhor da igreja. Mas a pergunta que eu faço, você realmente compreende que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida? Pode ser que tenha pessoas essa noite aqui, que já caminhou com o Evangelho, que é amigo do Evangelho, que já ouviu muitas pregações, que já se emocionou, que acha bonito estar na igreja, mas que verdadeiramente não tomou sua decisão para com Cristo. Os céus declaram a glória de Deus. Será que quando você olha para os céus, você tem esse sentimento de que o Senhor Jesus Cristo realmente é o seu Salvador? Que o Senhor Jesus Cristo realmente é aquele que toma conta da sua vida? Ou nós somos apenas frequentadores de igrejas? Ou nós somos aqueles que só vai quando há festa de aniversário da igreja? Essa noite pode ser a noite da mudança da sua vida. Essa noite pode ser que você compreenda o que realmente os céus declaram. Pode ser que essa noite, verdadeiramente, você entenda o que os anjos estavam falando ali. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas para isso, nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos realmente dar um passo de fé. Nós precisamos realmente entender, confessar com a nossa boca que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que pode salvar a sua vida. É maravilhoso estar em festa, é maravilhoso estar nessa igreja comemorando 41 anos de vida. Mas o que é mais maravilhoso, o que é mais festivo, é entender que o Senhor pode realmente te salvar. Sabe por quê? Porque a cada dia que passa, a palavra de Deus vai se cumprindo. E nós estamos vendo a volta do Senhor Jesus. Pode ser que muitos aqui, naquele grande dia, vai se alegrar. Quem vai se alegrar com a volta de Cristo aqui? Amém? Quem está com essa esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, diz um amém bem forte, porque essa é a esperança de todos nós cristãos, a esperança da volta do nosso Senhor. Ele vai vir buscar a sua noiva, que é a sua igreja,
Porém, a palavra de Deus também diz que muitos se lamentarão naquele dia. Muitos vão estar chorando porque não vão ter a oportunidade de subir com o Senhor. Eu não quero perder essa oportunidade. Eu não quero deixar de estar ao lado do meu Senhor. Mas eu já estou na igreja há 10 anos. Eu já estou na igreja há 20 anos. Estou falando da sua vida com Deus e não da sua vida com a igreja. Existem frequentadores de igrejas que ficam na igreja há 10 anos, 20 anos, mas nunca tomaram uma decisão verdadeira, genuína para o Senhor Jesus. Eu não sei se esse é o contexto de alguns hoje, mas eu sei que Deus colocou essa palavra no meu coração e que era para falar hoje para essa igreja. Que pode ser que essa noite você compreenda o que significa a glória de Deus. Pode ser que essa noite você entenda que verdadeiramente o Senhor está falando ao seu coração e que Ele quer resgatar a sua vida e que já chega de brincar de ser crente, que você realmente tem que tomar uma decisão e caminhar com Ele, caminhar com essa igreja, vivenciar aquilo que o Senhor tem para você. E você pode mudar a sua vida hoje. Você pode tomar essa decisão hoje. Você pode entender verdadeiramente quem é esse Senhor que muitos sacrificam o seu tempo, a sua vida, para falar do amor dele. Vocês ouviram as histórias aqui? Quantas pessoas não sacrificaram o seu tempo para ir em outras cidades, para falar desse amor? Por que será? Por que tanto sacrifício? Eu não poderia estar aqui tão bem no ar-condicionado, está tão geladinho, a cadeira é tão boa, é tão legal, mas por que eu tenho que mudar daqui e falar de Jesus em outros lugares? Porque o amor de Jesus nos constrange, o amor dele é tão maravilhoso para as nossas vidas, que eu quero que outras pessoas sintam também esse amor. E eu não quero ir para o céu sozinho, eu quero levar a minha família, eu quero levar os meus amigos, eu quero que a igreja esteja junto naquele dia tão maravilhoso. É isso, amados. Você já pensou? Você está indo para o céu naquele dia maravilhoso e olhar para o lado e ver que um amigo seu, que você poderia ter falado de Jesus para ele, ele não irá? Você já pensou que um filho seu, o seu pai, o seu tio, que você teve tanta oportunidade de falar do amor dele, que ele pode não ir para o céu? Você tem a oportunidade de mudar essa situação, primeiramente mudando a sua vida, tomando uma atitude genuína, e não simplesmente falar, eu vou para a igreja. Não, não é isso. Você tem que declarar e falar em alto e bom som, eu sou de Jesus Cristo. É isso que nós temos que vivenciar todos os dias. As pessoas têm que olhar para nós e falar, ele é diferente, ela é diferente. Eu não sei porquê, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos problemas, essa pessoa tem um brilho diferente. Você confirmar com toda a convicção que eu sou de Cristo, mesmo em meio aos problemas. Mas a igreja está ficando acostumada
A igreja está ficando acostumada com algo simples. E não pode ser assim. Mas para isso mudar, você precisa aceitar verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. E essa é a noite. Essa é a noite que o Senhor está falando para você. Essa é a noite que você pode tomar a decisão da sua vida, de mudar completamente e dar um passo de fé. Porque, meus amados, o tempo está se aproximando e o Senhor Jesus está voltando. Vamos ficar de pé. O pessoal do louvor. Meus amados, é dia de festa. Deus muda mensagens. Mas a festa maior não é a festa somente de 41 anos. A festa maior é se você mudar a sua vida hoje. Se você tomar a decisão hoje para Jesus Cristo. Nós vamos cantar um louvor. Enquanto esse louvor estiver sendo entoado, eu vou orar pela sua vida, eu vou orar por você. E se você compreendeu que essa palavra foi ao seu coração, você não precisa nem vir aqui na frente. Você só levanta a mão e eu vou orar por você. Eu sei que Deus falou com você essa noite. Eu sei que você entende que precisa realmente tomar uma decisão. E a festa vai ser essa. Se você verdadeiramente tomar a decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pode ser que você já tenha caminhado muitos anos na igreja, mas que você ainda não tomou a sua decisão autêntica para o Senhor. Pode ser que você tenha vindo a primeira vez nessa igreja e você está compreendendo quem é esse Senhor. Não existe amigo do Evangelho. Não existe pessoas que gostam da igreja. Não, existe pessoas que é do Senhor Jesus Cristo. E se você entende que é do Senhor Jesus Cristo, então você vai tomar a sua decisão hoje em nome de Jesus. Porque Ele está falando para você, ao seu coração. Enquanto a Ana estiver cantando, você vai fechar seus olhos. Vai refletir na letra e nós vamos orar. E se você compreende que Deus falou ao seu coração, só dê um sinal que nós vamos orar por você. Não seja aquela pessoa que só vem à igreja de vez em quando, que só vai à igreja quando está com vontade. Quando você tomar uma decisão genuína, você vai ver que isso vai mudar. Não seja uma pessoa que só vem no dia de festa, no dia que tem bolo. Quando você tomar uma decisão genuína, isso vai mudar. Não seja uma pessoa que reclama de tudo. Não seja uma pessoa que tudo está ruim.
quando você tomar uma decisão genuína, tudo isso vai ser mudado. Mas depende única e exclusivamente de você tomar essa decisão. Vamos louvar a Deus. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, O Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. O Senhor fez nessa igreja. O Senhor faz na sua vida. Então essa é a noite que você pode tomar a decisão de vivenciar uma vida diferente com o Senhor. Se você entendeu que essa palavra é para você, levante uma de suas mãos e eu vou orar pela sua vida. Se o Senhor falou ao seu coração, se Deus falou com você, levante a mão aonde você estiver. Não fique com vergonha. Entenda que Deus está falando com você essa noite. Eu vou orar pela sua vida, entendendo que você realmente quer ter o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando eu estava nessa caminhada para aceitar Jesus, eu tinha muita dificuldade de que os meus amigos iam pensar, o que as pessoas iam pensar agora da minha vida. Mas eu digo a você, foi a melhor decisão que eu já tomei. Você tem a oportunidade essa noite de mudar a sua vida. Quem vai ser o primeiro a aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu sei que Deus falou com você. Eu não tenho dúvidas disso. Mas você precisa tomar essa decisão. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O tempo está chegando. E essa é a noite que Ele fala ao seu coração. Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Nós queremos ainda dizer para você que se você deseja conversar conosco, deseja saber mais a respeito da mensagem do Evangelho, você pode falar conosco. Nós vamos estar ali à porta e você pode dizer, sim, pastor, a partir dessa noite eu estou entregando minha vida a Jesus. Então, conversa ali com a gente, conversa com a pessoa que trouxe você nessa noite, conversa com aquela pessoa que você tem afinidade com ela aqui na igreja, tá bom? Meus queridos, nesse momento nós vamos estar ofertando, vamos estar dedicando ao Senhor os dízimos
e as ofertas, né? Enquanto a nossa equipe de louvor vai estar cantando, você vai ter a oportunidade de ofertar. Nessa noite eu sei que nós estamos com a casa cheia, talvez seja tenha um pouco de tumulto, mas venha a ofertar nesse momento. Esse é um momento de gente que é grata, de gente que entende que Deus tem abençoado sua vida com abundância. Então, é nesse momento que você vem a ofertar ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção nesse momento. Oi. Muito obrigado a todos vocês que vieram. É uma alegria no nosso coração ter casa cheia para celebrar ao Senhor por esses 41 anos. Muito obrigado. Pastorzão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo com a sua família. Vocês foram bênção para a gente. Nós oramos dias por vocês, pela vinda de vocês aqui, e foi resposta do Senhor. Muito obrigado. Rogo ao Senhor que os abençoe muito, que continue derramando de seu espírito de prosperidade, de graça e misericórdia sobre a sua casa. Muito obrigado. As mensageiras do rei vão estar fazendo uma cantina. Então, se o culto foi abençoado, você vai ser mais abençoado ainda se a gente comprar tudo que as meninas vão estar vendendo aqui. Elas estão juntando recursos para fazer uma viagem, vão para o primeiro congresso delas. Então, vamos ajudar as meninas. E vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor? Para a gente encerrar a nossa celebração? Eu rogar a bênção do Senhor sobre você. Feche teus olhos, vamos orar? Deus bendito, nosso Pai, muito obrigado por esses dias. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom, continua falando aos nossos corações. Nós podemos sentir, ó Deus, o agir de Teu Espírito se movendo entre nós, falando aos nossos corações e nos abençoando.
Pai, a semana está começando e eu quero rogar ao Senhor que tenha misericórdia, graça e bondade e que derrame sobre nós do teu reino, que derrame sobre nós de tua vontade, que derrame sobre nós. Ora, Deus bendito, cuida das nossas crianças, livra elas do mal, ensina cada criança, cada menino, cada menina, constrói no coração desses pequenos, Deus, um altar de adoração ao Senhor. Lhe peço também a tua bênção sobre as nossas famílias, que as nossas casas sejam agências do Senhor, que as nossas casas estejam cheias do teu Espírito, do teu poder e do teu amor. Meu Pai, eu também lhe peço a tua bênção sobre aqueles que estão enfermos e carecem de sua misericórdia. Meu Deus, o Senhor que é o médico dos médicos, que é Senhor sobre todas as coisas, nos abençoe trazendo cura e trazendo restauração. E Pai, eu lhe peço que o teu Espírito continue trabalhando. Eu tenho plena certeza de que há pessoas aqui que estão sendo impactadas pelo teu Espírito, que estão sendo convidadas a viver o Evangelho, que estão sendo convidadas, ó Deus, a entregar o caminho a Jesus Cristo. Que o teu Espírito continue trabalhando, ó Deus. Que chegue o dia, meu Pai, que o convite do Evangelho seja irresistível e que elas se entreguem aos pés de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Pai, abençoe os nossos dias que hão de vir. Seja conosco, seja a nossa força, a nossa coragem, a nossa perseverança. E que os nossos olhos estejam voltados ao Senhor. Nos abençoa, Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Deus os abençoe. Tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatador das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Tô coberto e lavado, eu fui justificado pelo sangue, eu fui perdoado.